Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse curso de toda a Bíblia começou com o estudo do livro de Gênesis. No programa de hoje teremos a última aula do Velho Testamento e continuaremos a estudar o livro de Malaquias. Estamos aprendendo com Malaquias os 7 passos para um esgotamento espiritual. Esses 7 passos para um esgotamento espiritual também poderiam ser chamados de 7 indícios de um coração que está se distanciando de Deus. No último programa vimos os 3 primeiros indícios que o coração está esfriando com Deus. Duvidar do amor de Deus, questionar a importância de fazer a obra de Deus e quebrar o compromisso com Deus e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Antes de irmos para o 4º indício, quero voltar ao 3º, porque ele é muito importante. Lembre-se, depois de duvidar do amor de Deus e achar que sua obra não é importante, o 3º passo para um esgotamento é ignorar os compromissos firmados com Deus e com outras pessoas. O meu compromisso com Deus é o fundamento para meu compromisso com outras pessoas. Meu relacionamento com Deus é o fundamento para o meu relacionamento com outras pessoas. Mas quando algo acontece entre mim e Deus, eu começo a negligenciar meu relacionamento com outras pessoas. As pessoas mais importantes para mim são aquelas com quem eu vivo, a minha família. Malaquias está dirigindo esse sermão principalmente aos homens, dizendo que se ele negligencia o seu compromisso com Deus, o próximo passo será negligenciar o seu compromisso com as pessoas com que você convive. Malaquias está falando de divórcio. Quando os homens de Judá se divorciavam de suas mulheres, demonstravam que não acreditavam mais no compromisso deles com Deus, diante de Deus, nem com outras pessoas. Afinal de contas, o casamento se baseia em quê? Por que tantos casamentos são realizados na igreja? O que isso significa para Deus? O que significa amar sua mulher ou seu marido como Deus nos ama? Uma pessoa que tem uma visão madura do amor sabe que compromisso é amor e amor é compromisso. Você se compromete a amar a Deus. Você firma o compromisso diante de Deus de amar o seu cônjuge. Na verdade, não importa o que você sente a esse respeito, você continua a amar a pessoa porque se comprometeu a amá-la. Você assumiu um compromisso de amá-la incondicionalmente. Mas se acontecer alguma coisa entre você e Deus, algo que prejudique os seus compromissos verticais, o primeiro sintoma será você começar a negligenciar os seus compromissos horizontais, isto é, com as outras pessoas. O divórcio é um sintoma de que você está negligenciando os seus compromissos horizontais. Eu já conversei com casais que me perguntaram: Pastor, será que dá para a gente se casar sem fazer os votos? Eu perguntei a eles: por que vocês querem se casar numa igreja então, hein? Eles responderam: nós queremos um casamento evangélico. E aí respondi: vocês acham que basta o casamento ser dentro de uma igreja para ser cristão? E se for numa doceria, hein? Vocês vão virar docinhos? Falando sério, o que é um casamento cristão, hein? O amor cristão existe através de um compromisso de amar. E esse compromisso é feito com Deus. Se eu amar a Deus, cumprindo meu compromisso com Ele, terei a base para amar e me comprometer com outras pessoas. O 3º passo que leva a um esgotamento espiritual é o firme propósito de não se comprometer. O 4º murmúrio de um coração que está ficando frio com Deus é a moral relativa ou ética conveniente. Para aliviar o incômodo do seu propósito em não se comprometer, o povo de Deus começa a questionar a moral absoluta. Quando as pessoas começam a falhar no seu compromisso de amar e servir a Deus, elas começam a construir uma teologia que justifique suas atitudes. Você já ouviu falar da psicologia que prega o relativismo e o fim do certo ou errado?
tudo é relativo. Infelizmente, as consequências dos nossos erros são absolutamente concretas e não são nada relativas. Elas são absolutamente boas ou absolutamente ruins. Por isso, nossas escolhas morais devem ser absolutas. Mas esse problema do relativismo moral existe há muito tempo e a Bíblia trata disso. Quando Deus diz que alguma coisa é absolutamente certa, quer dizer que suas consequências são boas. E quando Ele diz que algo é errado, quer dizer que a consequência é ruim. De acordo com Deus, existem escolhas e decisões moralmente certas ou erradas. Quando alguém começa a dormir por aí, se divorcia de sua mulher e passa a ter uma vida imoral, sua visão psicológica, teológica e filosófica de vida vai guiar suas escolhas e estilo de vida. Essa pessoa vai criar uma teologia toda nova que justifique o modo como está vivendo. Essa pessoa deixa de usar a palavra imoral e passa a racionalizar tudo. Era isso que o povo de Judá estava fazendo na época de Malaquias. E foi por isso que Malaquias pregou que o quarto passo para o esgotamento espiritual é afirmar: não existe moral absoluta. O quinto passo para um esgotamento espiritual, ou um indício de que seu coração está esfriando com Deus, é começar a roubar o dízimo e as ofertas de Deus. Creio que Malaquias não estava falando apenas do dízimo que eles não estavam dando, mas também estava falando de uma apropriação indevida de fundos. Agora sim a coisa tinha começado a ficar realmente corrupta. Eles estavam fazendo tudo explicitamente. O sexto indício de um coração que está esfriando com Deus, ou o sexto passo para um esgotamento espiritual, é deixar de frequentar os cultos ou largar a obra de Deus. A pessoa para de ir à igreja e de manter comunhão com outros crentes. A pessoa deixa de ter prazer em buscar a Deus, de estar entre o povo dele. O sétimo indício do coração que está esfriando com Deus, ou o sétimo passo para um esgotamento espiritual, é começar a expressar toda a sua amargura e preconceito com a pregação da palavra, dizendo coisas do tipo: felizes os arrogantes. Malaquias tinha senso de humor. Ele estava dizendo: vejam, aqui estão os 7 passos para um esgotamento espiritual, ou os 7 indícios de um coração que está esfriando com Deus. Tudo começa quando você não dedica a Deus o mesmo amor, quando você passa a duvidar do amor de Deus por você e deixa de expressar o seu amor por Ele. Tudo começa por aí. Depois a obra de Deus começa a perder a importância para você e se torna muito penosa. Você perde a motivação para a obra de Deus. Depois, além de começar a negligenciar o seu compromisso com Deus, você também negligencia o seu compromisso com outras pessoas, como, por exemplo, o seu cônjuge. Depois você desenvolve um relativismo moral e deixa de lado o conceito de certo e errado. Tudo é relativo. Aí você começa a roubar os dízimos e as ofertas de Deus e faz isso explicitamente. Por último, você toma a decisão de largar a sua fé e começa a falar coisas do tipo: felizes os arrogantes. Deus odeia a arrogância, mas ama os humildes. Quando o coração se distancia de Deus, esfria e a pessoa sofre um esgotamento espiritual. O resultado final é que ela passa a ter um discurso contrário à palavra de Deus. Hoje vemos nossa sociedade dizendo que não há nada de errado na homossexualidade, que não é nenhum pecado, que não há nenhum problema nisso. A sociedade diz que é simplesmente uma questão de preferência. Isso não me choca. O homossexualismo é aceito até em algumas igrejas por aí. Isso não é diferente do que acontecia no tempo de Malaquias, quando o povo dizia: felizes os arrogantes. Se você conhece um pouco da Bíblia, pode até se perguntar: como a igreja chegou ao ponto de dizer que o homossexualismo não é errado? O homossexualismo não se encaixa nos planos de Deus. Deus considerou o homossexualismo um pecado. Hoje, poucas pessoas dizem publicamente que acham o homossexualismo errado. Não fica bem. Não existe mais certo e errado, nem moral absoluta. Essa moral relativa existe hoje e existia no tempo de Malaquias porque as pessoas queriam justificar seus atos. Afinal, elas acham que não estavam fazendo nada demais. Isso foi o que Malaquias combateu na sua profecia. Malaquias concluiu com uma profecia messiânica, pregando a vinda do Messias como a única solução de Deus para todos os problemas do homem. Com isso, Malaquias nos apresenta um personagem do Novo Testamento. Quando estudamos o Novo Testamento, a primeira pessoa com quem nos deparamos é
João Batista. Não o apóstolo João, que escreveu um dos evangelhos, além do livro do Apocalipse, mas o João, o profeta. De acordo com Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. Foi ele que teve o privilégio de apontar para Jesus e anunciar: vejam, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Malaquias anuncia a vinda do Messias e diz que ele viria em 400 anos e que sua vinda seria precedida pela vinda do maior dos profetas, João Batista. Malaquias afirmou que João Batista seria um predecessor do Messias e que prepararia o povo para a vinda dele. Como se prepara um povo para o Senhor? Malaquias tem muito a nos dizer quando concentra sua profecia na família. Ele diz: ele, o profeta, fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Pais, vocês têm consciência do desafio que isso representa para todos nós que somos pais? Quando Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso, ele colocou uma grande responsabilidade sobre todos os homens que são pais. João Batista viria de acordo com as últimas palavras de Malaquias e com o primeiro capítulo de Lucas e prepararia o povo para o Senhor, unindo os pais aos filhos. Quando os filhos se relacionam bem com seu pai e esse pai também procura ter um relacionamento bom com seus filhos, isso prepara a vinda do Senhor. Malaquias também diz que quando o Messias viesse, sua vinda seria um julgamento e uma bênção. 400 anos depois, esse povo, o povo de Judá, se encontraria de fato com o Messias e alguns o apedrejariam, outros o crucificariam, alguns creriam nele e outros se tornariam seus discípulos e apóstolos e morreriam por ele. Poderíamos acrescentar essas últimas palavras ao livro de Malaquias. Veja a continuação dessa história daqui a 400 anos. Você está lembrado que dissemos que podemos sintetizar todo o Velho Testamento com uma frase? Jesus Cristo, ou Messias, está chegando. É exatamente assim que Malaquias termina sua profecia. A esperança para todos os que estão com seus corações frios com Deus é Jesus o Messias. Você o conhece? Tem comunhão com Ele? Ele ama você. No encontro com a palavra de hoje, finalizamos o estudo do Velho Testamento. Não perca o próximo programa, quando vamos iniciar o estudo do Novo Testamento. E eu tenho certeza, como tivemos oportunidade de aprender muitas coisas incríveis no nosso estudo, através do Velho Testamento, aprenderemos também com o nosso estudo no Novo Testamento, que começa já no próximo programa. Até lá! Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.